Abramos as nossas Bíblias, por gentileza, nos Salmos 119, versículo 105 apenas. Salmo 119, versículo 105. Só o 105 mesmo, tá? Salmos 119, versículo 105. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura, vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Senhor, graças nós te damos. Roguemos a ti que nos consagre com a sua palavra. Ilumine a congregação, a mentes, os corações, o púlpito, o meu coração. Traz luz ao texto, edificação para a igreja, para a glória do teu santo nome. E nos consagrando com a palavra, nos faça mais parecidos com Jesus Cristo. No nome dele é que oremos. Amém. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido por nós, muito falado, muito repetido pela igreja, por irmãos que já gravou ele, que realmente muitos sabem. Salmo 119, 105, que está escrito: lâmpada para os nossos pés, para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas talvez ele seja um pouco não compreendido. Repetir por repetir, irmãos, não tem muito nuance ou importância se eu não entender o que ele quer dizer para a minha vida, o que ele significa para mim, o que ele significa para você. Um salmo ou um versículo da Bíblia, ele só pode edificar a sua vida quando você cita-o entendendo o que ele significa, até para a pessoa que você está citando. Você tem que entender. Então, esses salmos, ele é muito citado, mas pouco compreendido. Ele é um salmos bem pequeno, mas muito tremendo. Esses salmos têm a ver com o nosso caminho cotidiano na terra. Lâmpada para os nossos pés. Perceba, você anda com o quê? Os pés. Todo lugar que você vai, é os seus pés que tem que lhe levar. Por mais que você pegue um carro até um determinado momento, mas para chegar no lugar exato, os seus pés têm que lhe levar lá. Então veja, está falando de pés. E quando a Bíblia fala de pés, ela quer falar de caminhos mesmo, de lugares, de cotidiano. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pode ver que é o que vem depois. E luz para os meus caminhos. Porque pés tem a ver com caminhos, com caminhada, com direção de vida na terra. Perceba, irmãos, esse texto inicialmente ele quer mostrar para nós que a revelação de Deus fornece discernimento para guiar os justos. Inicialmente, esse texto pequeno, mas tremendo do seu significado, imenso. E como a igreja precisa entender esse texto? Urgentemente, nós precisamos entender o que esse texto quer trazer para nós. Inicialmente, ele quer mostrar para mim, para você, para a igreja, para aquele que vai ouvir, que a revelação de Deus, a palavra revelada, quero eu dizer, fornece para a sua igreja, para o povo de Deus, discernimento para guiar os justos na terra. O texto está dizendo para nós, irmãos, que a palavra revelada de Deus é luz que nos dá discernimento para agir, praticar, falar de modo bíblico e de modo sábio. Perceba, parece que o texto está nos dando uma direção de vida, de sentido. Se não haver luz, não haverá sentido, não haverá direção. Perceba, o texto quer trazer um entendimento profundo para nós. O texto está dizendo para nós que a palavra de Deus é luz, e mais, ela nos traz, nos dá discernimento. Para quê? Para nós agir, praticar, falar de modo bíblico, de modo sábio.
A Bíblia está dizendo para nós que a palavra de Deus é luz, que nos traz sabedoria e que nos guia para que nós não venhamos tropeçar. Quando se fala de luz, você tem que começar a raciocinar comigo, irmãos. Luz, o oposto de luz, escuridão. Eu preciso de luz para andar em um mundo que é trevas. Jesus disse que esse mundo está em trevas. Dá para você entender isso? Você está vivendo num mundo que está em trevas, que é do maligno. E a Bíblia chega para você e diz que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Coincidência é isso, não é? A Bíblia diz para você, você está vivendo em um mundo de trevas. O que mais você precisa então? Luz. Perceba, irmãos. A Bíblia está dizendo para nós que a palavra de Deus é luz, que nos traz discernimento, que nos guia para que nós não venhamos tropeçar. Vamos tentar analisar essa palavra profunda, tremenda e impactante juntos como igreja. Primeira coisa que nós devemos imaginar é como seria sobreviver em uma terra sem luz. Para entendermos esse texto, não só superficialmente ficar citando ele por aí, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e ir no profundo do que ele está querendo, o sentido espiritual que o texto está querendo trazer para a sua igreja. Primeira coisa para nós entender é imaginarmos juntos agora como seria um mundo ou sobreviver em uma terra sem luz. Irmãos, todos nós sabemos que nós precisamos de luz para sobreviver. Sim ou não? Nós precisamos da luz do sol para viver ao dia. À noite, precisamos da luz da lua, que transmite para nós luz, como também da luz que é transmitida pela rede elétrica, para que nós possa ter a entrega da eletricidade e através da eletricidade nós termos luz em nossas casas, de todas as formas. Perceba, você precisa de luz. Agora imagina, esse mundo sem luz nenhuma, sem luz do sol ao dia, sem luz da lua à noite, sem luz de rede elétrica e sem a luz do próprio fogo, sem luz alguma na face da terra, um mundo em escuridão, em pleno apagão. Já imaginou como seria? Como ia ser a sobrevivência? Como ia se movimentar? Como se ia trabalhar? Isso seria o mesmo de ter olhos para ver, mas estar cego ao mesmo tempo para ver a beleza das coisas criadas por Deus nesse mundo, porque o mundo estaria em plena trevas e escuridão. Já imaginou o desespero que seria, irmãos? A loucura que seria isso. Pai, só por um segundo, por favor. Eu comecei a imaginar quando estava preparando esse sermão, o que seria desse mundo em plena escuridão. E eu sei, irmãos, que todos nós estamos reclamando muito do sol desses tempos escaldantes, não é? Mas se olharmos bem, temos motivo mesmo para agradecer por ele estar sempre saindo toda manhã como um noivo que sai da sua recâmara para iluminar toda a terra. Sabia disso? Nós estamos reclamando, é verdade. Está demais, está escaldante demais, ninguém está aguentando. Mas imagine se não tivesse ele. Imagine se toda manhã esse sol não saísse para que você fosse trabalhar, para que desse vida ao fruto do campo também, que precisa do sol. Imagine uma vida sem o sol. Nós temos mesmo que agradecer a Deus. Agora imagine toda essa terra, irmão, sem luz do sol, da lua, do fogo, em trevas, um mundo em completa trevas e escuridão. Seria um verdadeiro caos, sim ou não? Uma verdadeira ruína, uma verdadeira loucura seria o mundo. Já imaginou o desespero de milhares de pessoas tentando se movimentar, batendo em paredes, batendo uma na outra, sem saber aonde está indo, porque não está enxergando o caminho por onde está andando. Imagine como seria. Dito isso, irmãos, como forma de introdução e facilidade para entendermos o texto, eu tinha que ilustrar isso para fazer você entender
o mais profundo sentido desse texto. Assim se torna, ou pode tornar-se, a minha ou a sua vida, um caos, entrando em ruína, em um verdadeiro desespero, se essa palavra não for a lâmpada dos nossos pés e a luz dos nossos caminhos. Esse caos que eu ilustrei aqui agora, do mundo sem luz, do mundo, todo mundo sem saber para onde está indo, papando nas paredes, em prédios, em carro, é alguém que essa palavra não é a lâmpada dos seus pés e a luz dos seus caminhos. Assim como essas pessoas que foram ilustradas sem luz e vão estar desbaratinadas, perdidas, desesperadas, se batendo, confusas, com medo, em caos, porque está sem luz para enxergar o caminho. Assim é a minha e a sua vida, irmãos. Se essa palavra aqui não for a lâmpada dos seus pés e a luz dos seus caminhos, nós vamos estar assim no mundo espiritual, perdidos, desbaratinados, indo por qualquer caminho, porque lhe faltou a luz que direciona os seus passos. Esse é o sentido da palavra. É isso que ela quer trazer para nós. Ela quer chegar no profundo, da onde você precisa. Isso aqui é espiritual. Você precisa de luz, entenda, por favor. Agora imagine que de repente nessa escuridão surge um caminho de luz, onde você enxergará onde estará pisando e para onde estará indo. Toda a humanidade correria para esse caminho, sim ou não, de luz? Pois é, amados irmãos, esse caminho de luz é a palavra de Deus, e só ela pode fazer você caminhar enxergando aonde você está pisando. Só ela. De modo que você não caia e nem tropece nos seus próprios pecados. Imagine um mundo em trevas, esse surge um raio de luz, dando direção e perfeição no caminho. Todo mundo correria por ali. Isso é a palavra. Só andando na luz da palavra, nós não iremos tropeçar nos buracos desse mundo aí fora. Tem pouco buraco? Pouca armadilha? Será, irmãos? Rapaz, sinceramente, você é cristão igual a eu. Você está vivendo a mesma coisa, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você sabe que você está em campo minado e que tem que andar com muito cuidado, porque em cada lugar tem uma mina pronto para lhe destruir a sua vida espiritual. Só basta você pisar em mim. Se você estiver em outro mundo, você não está vivendo aquele. Porque para o cristão, esse é o mundo. Um mundo de trevas em todos os sentidos, moral, espiritual. O povo está perdido, que é as trevas em todos os sentidos. Perceba, irmãos, cada tempo que passa a depravação piora, as músicas pioram, a cultura piora, o carnaval piora, tudo piora. Perceba, as vestimentas pioram, as tentações pioram. Mundo de trevas. Como dar sem luz em um mundo desse, irmãos? Como? Só no caminho, irmãos, entenda. Só a luz da palavra de Deus pode fazer você caminhar e enxergar aonde você está pisando, de modo que você não caia e nem tropece nos seus próprios pecados. Irmãos, eu tive que ilustrar isso para que você não pegue um texto como esse e simplifique. Se essa palavra não for a lâmpada dos seus pés e a luz dos seus caminhos, os seus passos, não estará seguro. Sabe que eu estou forçando o texto, ou é exatamente isso que o texto está dizendo para nós? Se essa palavra não for a lâmpada dos seus pés, não é para você citar, lâmpada dos meus pés é a tua palavra. Não, ela é
lábios. Se ela não for, eu posso afirmar biblicamente que os seus passos não está seguro. Aleluia. Não está. Você está em perigo. Qualquer momento você vai cair. Qualquer momento. Você vai seguir por caminhos errados se essa palavra não for a lâmpada dos seus pés. É igual alguém que não tem um mapa aonde ele quer chegar e não tem placas dizendo aonde é o destino e ele não sabe como chegar. Pode ter certeza, ele vai bater em muitos buracos errados e não vai encontrar o caminho. Não tem mapa, não tem placa dizendo siga a 100 km, siga a 200 km, vira à direita, a 300 km, vira à esquerda, a 400 km, dê uma giratória. Não tem, irmãos. Tem um retorno? Não tem. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Ela guia os nossos passos, ela vai nos ensinando, ela vai nos guiando, dizendo, não vire aqui, vá direto, não pare aqui, não, continue. Ela faz isso em nossa vida espiritual. Não fale isso. Não pratique isso. A palavra de Deus, a luz que há nela refreia os nossos maus caminhos. Que palavra tremenda, irmãos, é essa de Salmos 119, verso 105. Um texto muito pequeno, mas que fala muito conosco. Pode ter certeza, irmãos, que se essa palavra não estiver sendo a lâmpada dos seus pés, você vai andar por caminhos errados, achando que é o caminho certo. Quem já passou assim por uma situação dessa, achando que estava no caminho certo, de repente, hein? E principalmente na BR. Uma vez eu peguei a contramão na BR com minha esposa, vim de Lagarto. Foi Deus que me salvou. Um carrinho, o primeiro coça, e vem dele para Lagarto, pregar lá, você sabe que é longe Lagarto. No escuro, eu sem ver nada, peguei uma contramão. Você viesse um caminhão vindo, e aí eu notei que era contramão e dei uma volta na rua, nervoso, mas era, com as crianças dentro do carro, consegui voltar. Acontece essas coisas, né? Faltou alguma coisa que dissesse para mim, direto, Aracaju, a 500 ou a 100 quilômetros. Assim é a palavra, meu irmão. Se ela não for a lâmpada dos seus pés, você vai pegar caminhos errados achando que está perto do caminho certo. Pode ter certeza disso. Tomando decisões erradas, atitudes erradas, achando que são certas, que são legais, que são justas. Pode ter certeza, irmãos. Se essa palavra aqui não for a lâmpada dos nossos pés e luz dos nossos caminhos, isso vai acontecer. Vamos andar em caminhos errados, achando que é o caminho certo. Vamos tomar decisões erradas, atitudes erradas, achando que são certas, legais e justas ainda. Ou seja, pecar em paz. E se tem uma coisa que impede que o cristão peque em paz, é a luz da palavra de Deus. Essa palavra, irmãos, ilumina o nosso coração, a nossa mente. Uma vez que ela traz luz para o nosso entendimento, ela faz que nós lembremos que há versículos, que há capítulos na Bíblia que confirma que o que eu fiz, ou o que fizemos, ou praticamos é pecado, está errado, e isso tira a nossa paz e nos ajuda a vencer tais pecados. Aleluia, Deus. Mas isso é quando a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se ela não for, você vai seguir por caminhos incertos, sabe? Desesperançosos. Sabe por quê? Porque quem caminha no escuro não sabe onde pisa, nem por onde anda, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Todavia, esse caminho se torna incerto e desesperançoso. E o final dele, com certeza, é cair no primeiro buraco que encontrar, porque não tem luz para fazer seus pés se desviar dele. Entenda, por favor, esse é o sentido da palavra. Você entende como isso é sério, meu irmão? Como esse texto deve ser levado a sério? Entenda, esse texto está falando das nossas vidas espirituais. São os tropeços espirituais, pecado que caímos por não analisarmos, praticarmos, lermos, guardarmos no coração a palavra de Deus, que é luz, que ilumina os nossos caminhos.
espiritual, se essa palavra não for a lâmpada dos seus pés e luz dos seus caminhos, você vai viver uma vida espiritual perturbada, confusa, sem direção, sem esperança, sem força, uma vida fraca, espiritualmente falando. Porque não tem a luz que ilumina o seu caminho, dá sentido, dá discernimento, ilumina a mente, ilumina o coração, ilumina os pés. E é o que isso, ou melhor, o que isso significa? Quando a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Isso está dizendo na prática que a palavra está guiando a sua vida, que a palavra está dirigindo os seus passos, está no controle das suas ações. É isso que quer dizer. A palavra está dirigindo os seus passos, ela é luz. Está no controle das suas ações, está dirigindo a sua vida. As decisões que você toma é sempre sendo iluminado pela lâmpada dos seus pés e luz do seu caminho. Ou seja, essa luz que está iluminando a sua mente, o seu coração e os seus pés, não deixa que a sua mente nem o seu coração viva em trevas. Se essa palavra é a lâmpada dos seus pés e a luz dos seus caminhos, ela não deixará que a sua mente e o seu coração viva em trevas. As trevas será o quê? Dissipada. É igual quando você acende o interruptor, a luz está tudo apagado. Quando você acende, as trevas vão embora. Assim é quando a luz em nosso coração e nossa mente, que vem da palavra de Deus. Ou seja, essa luz lhe dá sabedoria e discernimento e espiritualidade para você agir de forma iluminada na hora de falar, de agir, de forma iluminada na hora de pensar e de agir, de forma iluminada na hora de tratar os assuntos cotidianos, seja no casamento, seja com o próximo, seja qualquer assunto. Ela ilumina você, ilumine o seu coração, e essa palavra está viva dentro de você. A luz da palavra de Deus refreia o pecado e as inclinações carnais e os desejos que há em nosso coração e em nossa mente. Você entende agora quão tremendo é essa palavra? Ou seja, essa luz nos guarda de nós mesmos. Quando essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela nos guarda de nós mesmos, guardando os nossos pés e impedindo que eles tropecem em pecados carnais e nas inclinações das concupiscências dos nossos olhos. Você entende? A concupiscência dos nossos olhos, que é a lâmpada do corpo. O cego pode até pecar, mas é mais difícil porque ele não vê. Os pecados dele, irmãos, vai ter. Ele tem na mente, mas os olhos, tudo que os olhos vê. Já percebeu a velocidade que a mente processa? Não tem a luz não na mente, versículo para lembrar, para lutar, para vencer, para ver o que vai acontecer. Tem não? Irmãos, acho que nós estamos no mesmo mundo. Se os olhos vê, a mente rapidamente processa. E ela começa um processo rápido, não é? Começa um processo rápido. E é necessário ter luz. Luz no coração, luz na mente. Palavra viva. A luz é a palavra de Deus. Viva em nós. Nos fortalecendo dos maus pensamentos. Expulsando eles. Fazendo nós vencer as inclinações do nosso coração. Não deixando que os pensamentos maquinem e vá tão longe o quanto ele não pode ir. Essa luz ilumina a nossa mente, irmãos, para nós vencermos Satanás e os dardos inflamados dele. Essa palavra revelada de Deus é a lâmpada dos nossos pés e luz para os nossos caminhos, que diz o texto para nós aqui. Ela nos dá discernimento e força espiritual e fé para vencer o diabo com ela própria. Ou seja, ela lembra a nossa mente aonde está escrito o texto que precisamos usar em determinada situação.
seja para vencer um pecado nosso, seja para vencer o diabo, seja para vencer qualquer batalha espiritual que estejamos passando. Pode ver, irmãos, o que eu falo é completamente bíblico, historicamente falando. Se você vê Paulo, veja como é que ele fazia para fortalecer os irmãos, na luz da palavra de Deus. Qualquer coisa era com a palavra que era tratada. Para vencer o pecado, Paulo tratava com a palavra, lembrando a eles a palavra, o que a palavra diz, para que eles se desviassem do mal. Para dar encorajamento a eles, força, vigor, ânimo, palavra. Paulo lembrava o que eles estão passando e a perspectiva do céu. Lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Quer ver como essa palavra é usada e como ela nos faz vencer o mal? Nós temos o maior exemplo na Bíblia, do maior profeta, rei, sacerdote que existiu na face da terra. Quer ver? Ele usando a palavra, Mateus capítulo 4, leia aí. Mateus capítulo 4. Veja como você precisa ter essa palavra no coração, porque senão você vai sucumbir, irmãos. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 1. Observe uma coisa. Quem é que está aqui? Estamos falando de quem aqui? A seguir, Jesus. Estou falando de Jesus, viu? Não é de mim e você não. Estou falando de Jesus. O homem mais santo, o homem que nunca teve pecado. Mas como foi que ele venceu o mal? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Perceba, meu irmão, Jesus usou Deuteronômio, usou a palavra, lembrou da palavra e usou a palavra para vencer Satanás. Perceba isso. O mestre está nos dando o maior exemplo que temos, é o próprio Cristo. Isso é um exemplo solene para nós. Jesus usando, é mesmo? Você quer que eu transforme a pedra em pão? Está escrito, palavra. Nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos continuar? 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou a cidade santa Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo. E ele disse: és o Filho de Deus? Atira-te abaixo. Agora ele usou a palavra. Está escrito: aos seus anjos ordenará e ao teu respeito que te guarda. Ele usou a palavra de forma errada aqui, né? Ele usou a palavra para fazer Jesus pecar, sofisma. Olhe bem agora, Jesus respondeu: ele continuou: eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares. Aqui é o Salmo, cinema 91, mas ele usou de forma errada, em alguma pedra. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus: de novo está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo Jesus venceu o diabo com o quê? Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele darás culto. Louvado seja Deus. Palavra, irmãos, palavra. Aleluia. Essa palavra tem que estar viva dentro de nós, para que seja lembrada, dita, pregada, repetida nos momentos oportunos necessários. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 9 agora. Vamos voltar para o mesmo salmo, agora o versículo 9.
até o 16. Escute bem. No Salmo 105, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. No Salmos, ou no versículo 105, no versículo 9, ele faz uma pergunta para nós. O jovem aí, irmãos, é uma palavra sim direcionada para os jovens, mas para todos servos de Deus. Vamos lá. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ou seja, de que maneira o homem, o santo, o servo, o cristão pode se guardar, preservar da mácula desse mundo? De que maneira você, meu irmão que está aqui, você que vai assistir, pode ser santo nesse mundo? Pode se desviar das armadilhas, pode vencer seu pecado, pode vencer o diabo. De que maneira? Qual é a resposta aí? Observando segundo a tua palavra. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Essa é a maneira. Você quer ser santo? Você quer ser puro? Você quer ser reto? Você quer vencer? Você quer ser um homem espiritual? Você quer ser um homem sábio? Você quer ter discernimento? Quero. Bom, o único caminho de você se guardar puro é guardando segundo a observação da palavra de Deus. Agora veja, versículo 10. De todo o coração te busquei, Senhor. Davi entendia que ele precisava buscar o Senhor, que ele precisava dessa palavra, que ele precisava de Deus para guardar o seu caminho puro. De todo o coração te busquei. Não me deixe, olha a oração, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Perceba, meu irmão, por favor. Davi está dizendo: Senhor, não deixe que essa palavra saia do meu coração, fuja do meu coração, não deixe, Senhor. Ele entendeu a necessidade de ter a palavra de Deus guardada no seu coração. Pode ver a oração do salmista aí. De todo o coração te busquei, Senhor. Depois, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Não me deixe parar de amar a sua palavra. Não me deixe parar de guardar ela. Não me deixe jamais deixar de dar importância a ela. É o que Davi está dizendo. Me inspire a amá-la. Me inspire a guardá-la. Me inspire a praticá-la, Senhor. É isso que Davi está dizendo aqui no texto. Me inspire. Não deixe que eu esfrie com ela, que eu esqueça ela, que eu não pratique ela. Não me deixe fugir aos teus mandamentos. É tanto que o verso 11, o que é que diz para nós aí? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aleluia! Perceba, meu irmão. Na onde? Na mente? Não, no coração. Eu guardo no coração. A única maneira, Senhor, não me deixe fugir os teus mandamentos. Não me deixe desprezar a sua palavra. Não me deixe parar de amar a sua palavra. Eu guardo ela, sabe na onde, Senhor? No coração, para que eu não peque contra ti. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. O que Davi está dizendo é o mesmo de: eu guardo essa palavra no coração para eu não tropeçar, para não cair em buracos, em armadilhas. Viu como o texto se harmoniza? Guardo no coração a sua palavra. Eu só medito, escuto, medito, escuto, mas não guardo. Não, eu preciso guardar a sua palavra, Deus, no coração. Por quê? Por que no coração, Davi? Davi, por que no coração? Porque o coração é uma fábrica de ídolos, e é dele que procede todos os males. Deu para entender agora, não é? Nada é por acaso. Você acha que ele disse que guardar no coração? Por quê? Porque ele sabe onde está a máquina de fazer o mal. É no coração. Ele sabe que é lá que está as primeiras centelhas, para que o fogo se acenda do pecado lá. Ele sabe que é de lá que começa a maldade, a cobiça, o adultério, a lascívia, o amor, o dinheiro, a loucura. É lá. Ele disse: eu guardo a sua palavra, que é luz, que é lâmpada no coração, para não fazer bobagens. Aleluia. Amém. Você entende, irmão? Agora,
Olhe a ação e a reação de alguém que guarda a palavra de Deus no coração. Versículo 12. Você tem motivo para louvar. Bendito és tu, Senhor, e tem mais sede de querer aprender mais. Ensina-me os teus preceitos. Eu quero mais, Senhor. Bendito és tu, louvor. Quando você guarda no coração a palavra, você quer louvar, você é grato, você tem motivo para agradecer, e mais você quer mais. Ele louva, depois ele diz: ensina-me, Senhor, os teus preceitos. Para quê? Com os lábios tenho narrado todos os seus juízos da tua boca, mais me regozijo. Olha que lindo, irmãos, você vai ler agora, 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, com a tua palavra, do que? Com todas as riquezas. Aleluia. Eu tenho mais alegria, Deus, em toda a sua palavra, do que em todos os ouros e pratas que eu possuí. É pouco isso aqui? Sabe por quê? Porque com esses ouros aí, Senhor, eu podia me perder, mas a sua palavra direciona-me, guarda para que eu não ame o ouro, guarda-me para que eu não seja um devasso, e use esse ouro para coisas que desagradem o seu lugar. Você entende por que Davi diz: eu mais me glorio, eu mais me alegro com a sua palavra? Em outras palavras, Davi está dizendo: o que para mim é tudo, não é o ouro e a prata, é a sua palavra. É a sua palavra, Senhor, que faz que eu viva em paz, que direciona os meus passos, que me traz alegria, que refreia o mal, que impede que eu peque, que impede que eu não seja tão ímpio quanto os meus conterrâneos são. É a sua palavra que faz de mim um homem melhor, não o ouro e a prata. Aí, de novo, a maravilha de alguém que quer a palavra. Versículo 15. É o que você tem que fazer a partir de hoje. Meditarei nos teus. Meditarei, não é só ler, não. Eu vou meditar, Senhor, nos teus preceitos. E as tuas veredas terei respeito. Eu respeitarei o que está escrito. Respeitarei a sua palavra. Louvado seja Deus. Quantos deixou o respeito da palavra de Deus de lado? Respeitarei o que está escrito, Senhor. Agora, o versículo 16. Ah, que lindo, meu Deus. Leia comigo. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Quem pode dizer amém? Terei prazer, Senhor. Será que nós temos prazer, irmãos, nessa palavra? Oh, meu Deus, que o Espírito Santo nos ensine hoje, por intermédio da luz desse texto, a amar essa palavra, a entender quão fraco nós somos e que sem ela nós vamos tropeçar na primeira armadilha e falar: não, porque a vida está muito corrida, pastor, então prepare para a primeira armadilha você tropeçar. É melhor que você pare e perca só um tempinho, ou melhor, perca não, ganhe, mas que saia preparado para a batalha. Saia forte, não despreparado. Porque, irmãos, o próprio Davi está deixando claro para nós aqui. Não adianta esquecer essa palavra. Eu vou, da sua palavra, não esquecerei. Alguns de nós talvez estamos esquecendo da palavra de Deus. A correria é uma coisa, é outra, e em cima de outra, e a palavra está ficando de lado. Conserte isso, meu irmão. Irmãos, essa palavra precisa ser o seu deleite, o seu prazer. Você precisa dessa palavra para viver. Você depende dela, e dela depende a sua vida. Diz a própria palavra de Deus. Você precisa dela, ou você andará sem luz e em trevas. Vamos imitar Davi. Vamos imitar Davi. Que a sua palavra, Deus, seja o nosso prazer. Essa palavra precisa ser o seu deleite cristão. Ou você entende que essa palavra deve ser a sua vida, deve ser a sua prioridade, deve ser a sua busca primária, aplicações na própria luz do texto que Davi nos ensinou, e que você deve ler,
gravar, ler novamente e ter o seu calendário de leitura e nunca parar de ler. Veja o que Davi está dizendo: eu não vou esquecer a sua palavra, eu não vou parar de meditar, de ler e ter prazer na sua palavra. Você precisa ler, você precisa ter um calendário, você precisa ler, reler, gravar e nunca parar de ler. Por quê? Porque ela é a sua lâmpada para você não cair, irmãos. Escute esse humilde homem hoje, para você não tropeçar, para você não ser carnal, para você não ser indiferente, para você não ser frio. Você precisa guardar essa palavra. Ou você toma esse candeeiro cheio de azeite na sua mão e anda com ele cheio de luz dentro da vontade de Deus, ou você deixa a sua Bíblia fechada aonde esse candeeiro está completamente apagado e continue tropeçando em seus pecados. Certamente você cairá e não saberá em que caminho está andando. Vou repetir. Ou você usa esse candeeiro cheio de azeite na sua mão e anda com ele cheio de luz dentro da vontade de Deus, ou continue com a sua Bíblia fechada. É como que esse candeeiro está apagado e continue tropeçando em seus pecados. Certamente você cairá e não saberá em que caminho estará andando. Quando essa palavra, irmãos, é a lâmpada dos nossos pés e a luz dos nossos caminhos, isso é na prática. Quando você entender, ou quando você entendeu que só andando na prática da palavra, na obediência da palavra, guardando a palavra, vivendo a palavra, é que você pode ter a certeza que está no caminho certo e seguro. Isso pode acontecer se esse livro for a sua prioridade, meu irmão, o seu deleite e o seu prazer. Se essa Bíblia passa mais tempo fechada em cima do seu painel, você está com o candeeiro apagado dentro da sua casa. Se quando você tem essa Bíblia no coração, ou melhor, se você não tem essa Bíblia no coração, como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, a probabilidade de andar em uma vida fria e em tropeços é enorme. Só tendo essa palavra como lâmpada dos seus pés e luz dos seus caminhos, é que nós, não vamos resvalar os nossos pés. Veja o que diz a palavra de Deus em Salmos 37, para que não fique nas minhas palavras. Salmos 37, tá? Só quando você tem essa palavra no coração como luz, é que os seus pés não vacilarão. Perceba, só quando você tem essa palavra no seu coração como luz, é que os seus pés não vacilarão. Salmos 37, versículo 31. Veja o que diz aí, irmãos. Só o 31, tá? Todos encontrou? Vamos ler? Vamos lá? No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Amém. Amém, irmãos? Ela não é a palavra, não sou eu não, irmãos, é a palavra. No seu coração ele tem a lei de Deus. E o que é que vai acontecer? Os pés dele não vai vacilar. É o único jeito. Nem que seja um capítulo da Bíblia. Se você não puder ler 3 capítulos, ao menos leia um, mas leia. Medite, ilumine o seu coração, cristão. Ilumine a sua mente com a luz que é a palavra de Deus. Procure praticar e viver aquilo que leu, meu irmão. E veja como as suas ações, pensamentos, palavras e atitudes irão mudar. Aleluia. Veja como eles passarão a ser iluminados, graciosos e edificantes. Irmãos, se a palavra revelada, iluminada de Deus, não estiver viva no seu coração, é porque o pecado está vivo dentro dele. E se você não está dando ouvido à palavra,
é certo que você está dando ouvido ao seu próprio pecado. Salmos 119, 105. E eu acabo a mensagem aqui agora. Para a glória de Deus. Essa foi a palavra de Deus para a congregação hoje, irmãos. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Salmos 119, 105. Todos? Vamos lá, vamos ler em voz alta, toda a igreja. Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Só lhe deu glória, louvado seja Deus. Que a palavra de Deus seja, irmãos, a lâmpada dos nossos pés, a partir de hoje. Aleluia.